Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Isabel Debatim, mãe de dois. Hoje eu vou trazer pra vocês o relato de parto do Antônio, que aconteceu no mês de setembro, pra vocês sentirem um pouquinho do que foi esse dia, né, tão importante pra gente, cheio de emoção. Mas antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentários, perguntem o que vocês quiserem sobre, né, se quiserem tirar dúvidas, e também compartilhem esse vídeo com quem vocês quiserem. O Antônio ele nasceu no dia 20 de setembro de 2023, às 11 horas e 35 minutos, de parto normal. E como eu já falei pra vocês aqui, essa foi uma decisão nossa, que foi tomada com muito cuidado, com muita cautela, com muito respeito, de fazer um parto normal novamente, apesar da minha experiência, que foi um pouco traumática, mas que eu precisava ressignificar. Então, desde que eu engravidei, a minha primeira opção era fazer parto normal. Claro que se desse certo, né? Se tivesse essa possibilidade, que não fosse ruim nem pra mim, nem pro bebê. Mas, obviamente, tendo plena consciência de que se eu precisasse ir para uma cesárea, eu também queria estar preparada para isso. Por isso, ao longo de toda a minha gestação, de 39 semanas e 4 dias, eu me preparei muito para esse dia. Muito mesmo. Seja com exercício, seja com alimentação, psicologicamente, né, com leitura. Eu pesquisei muito, eu li muito sobre parto, eu li muito sobre esse momento, eu li muito sobre o que eu podia fazer para que esse dia fosse incrível. E, obviamente, que eu contei com profissionais maravilhosas, todas elas mulheres, que me ajudaram nessa trajetória, nessa caminhada, nesse processo todo. E eu sou muito grata por todas elas. Ali pelas 36 semanas, né, eu não vou fazer um resumo de como foi a gravidez, eu vou contar só sobre o parto, porque resumo da gravidez eu já fiz aqui em vídeos anteriores. Aí nas 36 semanas eu tive contrações, então a partir das 36 semanas a gente ficou em estado de alerta. Cada dia era um dia, todo dia a gente achava que ele ia nascer, desde aquele episódio das contrações. Era um domingo à noite, a gente tinha saído pra caminhar e tomar um açaí, e na volta eu tomei banho, a gente sentou aqui no sofá, todo mundo, e eu comecei a ter contração. Elas eram ritmadas, aconteciam de 5 em 5 minutos, mas elas não evoluíam. Eu fiquei por 1 hora tendo contração de 5 em 5 minutos, que duravam cerca de 40 a 60 segundos, e a nossa principal preocupação naquele momento era de ele nascer prematuro. Mas enfim, a contração, ela ritmou até 1 hora mais ou menos, quando deu 1 hora ela desritmou e desandou total, e eu fui dormir. No outro dia eu avisei a minha obstetra e tava tudo certo. E aí na consulta que a gente teve no pós, ela explicou, né, ela acalmou a gente, disse: olha, se você entrar em trabalho de parto, Bel, é porque ele tá pronto, então fiquem tranquilos. Mesmo que ele vá ser prematuro com 36 semanas, ele vai dar indícios de que ele tá pronto, se você entrar em trabalho de parto, e vai dar tudo certo. Então a gente tirou essa noia da cabeça de ele nascer prematuro. Porém, isso também fez com que a gente criasse uma expectativa. Todos os dias a gente tava naquela de: e agora? Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Pra quem acompanha nas outras redes sociais, sabe que a gente tinha o casamento dos meus cunhados no dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro eu fechei, as minhas semanas fechavam sempre no sábado. Então, no dia 16 de setembro, que era um sábado, a gente completou 39 semanas. Ao longo dessas 36 até 39 semanas, eu tive vários sintomas de pródromos, que eles chamam. Contração, cólica, ali pela 37ª semana saiu o meu tampão, não o tampão todo, mas um pouquinho do tampão, né? Pra quem não sabe, a mulher ela tem um corrimento durante toda a gestação, que é branco e é normal. E naquele dia saiu algo que era mais gelatinoso, que aí, né, a pessoa que leu 300 mil artigos, eu tinha uma ideia de que era o tampão, né? Mandei uma foto pra minha obstetra, ela falou: realmente pode ser, mas ela também não confirmou. E ela falou: fica tranquila. Até porque, quando sai o tampão, você pode parir no outro dia e pode levar 1 mês ainda pra você realmente entrar em trabalho de parto. E esse foi mais um dos sintomas de pródromos que eu tive.
Eu também tinha bastante cólica e muita dor na pelve. Eu sentia como se a minha bacia, ela estivesse realmente abrindo. E eu tava fazendo fisioterapia, cada vez que eu fazia os exercícios lá, né, agachamento e tal, eu sentia que o meu corpo, ele tava se preparando real para aquele momento. Mas nada me indicava de que já era o momento. Então, no dia 19/9, a gente já tinha ido no casamento. Na consulta da 38ª semana, eu tinha perdido um pouco de peso, que dizem que pode ser um sintoma, né? Pode ser um sinal de trabalho de parto. E a minha barriga também, ela tinha diminuído de circunferência, o tamanho da circunferência, o que dá a entender que ela tinha baixado um pouco. Todos os sintomas que eu tinha eram cólicas, dores, contrações que não eram ritmadas, muita contração de Braxton Hicks, que é a contração de treinamento, e muita mesmo, endurecia muito a minha barriga, né? A diferença é que a contração de treinamento, ela não dói, né? A sua barriga endurece e tal, mas ela não dói, ela não ritima, ela não é um trabalho de parto. E aí, no dia 19/9, era uma terça-feira, eu tive muita cólica a partir do fim do dia e noite, e também eu vi que o tampão começou a sair real. Não saiu só o muco gelatinoso que fica lá dentro do colo do útero. Saía com sangue. E aí eu pensei, de amanhã não passa. Eu avisei a minha obstetra, obviamente, e ela falou, olha, se abre para esse momento, né? Deixa o divino, né, o teu canal divino estar apto para esse momento do parto e deixa ele abrir, abre esse canal, deixa vir. E eu levei muito a sério isso que ela falou. E na minha cabeça só passava isso o tempo inteiro, de que eu tava pronta. Eu já tinha conversado várias vezes com o Antônio, né, falado pra ele, olha filho, ele tá ali do ladinho, olha filho, você pode vir, a mamãe tá preparada, já aconteceu tudo que tinha pra acontecer, a gente já foi no casamento, agora a hora que você quiser você pode vir, tá tudo arrumado, teu quarto tá pronto, a gente tá só te esperando, né, eu já tinha parado de trabalhar, enfim, tava realmente só esperando ele vir. Aí, na madrugada do dia 20 já, né, de 19 para 20, às 6 horas da manhã, eu comecei a ter muita contração. Aí, eu tava usando esse aplicativo aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu tava controlando. Esse aplicativo é muito legal porque ele te dá as horas em que você inicia a contração, ele cronometra a tua contração e ele te avisa quando é a hora de você ir pro hospital, para você ter uma ideia de que realmente você tá em trabalho de parto, né? Então, ele te manda uma notificação ali falando assim, olha, acho que é bom você se preparar, porque pode ser que você esteja realmente em trabalho de parto, baseado naquilo que você tá mandando de informação para ele das suas contrações. E a gente tinha um grupo com as 2 enfermeiras que faziam parte da equipe da nossa obstetra e a nossa obstetra. Então, a gente conversava pouco por ali, só em momentos em que eu tinha sintomas que eram diferentes daqueles que eu já estava acostumada, que eram, por exemplo, as contrações, que a gente mandava algo ali. Quando eu comecei a sentir contração às 6 horas da manhã e eu comecei a cronometrar, eu pensei, eu vou esperar, o Guilherme estava dormindo, eu vou esperar dar 1 hora de contração. Se passar de 1 hora e eu perceber que tem algo diferente de tudo que já aconteceu, eu acordo ele e aviso as meninas no grupo. Deu 7h20 mais ou menos, as minhas contrações continuavam, elas não estavam exatamente ritmadas de 5 em 5 minutos, por exemplo. Elas estavam mais espaçadas e elas não estavam regulares, né? Então, às vezes era de 5 minutos, de 7 minutos a distância, né? 9 minutos, enfim. Mas o que eu percebi e que foi muito crucial é que elas estavam aumentando a dor. A minha dor, ela era progressiva. Ela não estava estabilizada, um tipo de dor só. Ela estava cada vez mais forte. Além de que, durante toda a noite, eu acordei muitas vezes para ir ao banheiro e todas as vezes que eu fui ao banheiro, saía tampão. Mais um pouco do tampão, mais um pouco do tampão, mais um pouco do tampão. E aí, às 7h20, eu avisei o Guilherme. Aí, a gente avisou as meninas e elas falaram, olha, tenta se movimentar ao máximo, né? Aí eu falei, ok. Então, a gente saiu do quarto, veio pra sala, sentei aqui nesse sofazinho exatamente onde eu tô. Falei pro Guilherme que eu tava com fome, pedi pra ele fazer um café da manhã pra mim, porque a dor tava começando a ficar cada vez mais intensa. Mas ainda tava bem ok. A gente tomou café da manhã, ficou aqui conversando, isso era umas 8 e pouco. E aí eu senti algo estranho, como se tivesse, sabe quando desce o primeiro dia da menstruação que você sente que desceu? Mais ou menos isso. Aí eu falei pro Guilherme, eu vou ao banheiro.
Cheguei no banheiro, fui fazer xixi, e aí eu já não sabia mais se eu tava fazendo xixi ou se era minha bolsa estourando, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Mas aí pela cor, né, pela intensidade, pela duração dela, porque eu senti que eu não conseguia controlar mais, a gente percebeu que a minha bolsa tinha estourado. Isso era perto das 9 horas, se não me engano. Aí o Guilherme avisou as meninas, olha, a bolsa estourou. Acho que a bolsa estourou. Mandou uma foto do líquido que tava no vaso sanitário. E elas falaram, não, realmente estourou. Então, a partir dali, não tinha mais o que não acontecer, né? Porque mesmo que as contrações cessassem, a bolsa tinha estourado, né? Então, era um sinal real de trabalho de parto. E aí, como as dores começaram a ficar muito mais intensas, quando vinha a contração, eu tava ainda controlando pelo aplicativo, então elas começaram a ficar ritmadas e eu consegui controlar de quanto em quanto tempo elas estavam acontecendo. Então, antes de romper a bolsa, estava de 4 em 4 minutos. E depois que rompeu a bolsa, estava de 3 em 3 minutos. E aí, eu ficava caminhando aqui pela sala, enquanto estava de 3 em 3 minutos. Eu avisei, obviamente, minha família, a família do Guilherme. E a minha irmã veio pra cá, porque ela precisava levar o Gus pra algum lugar, né? Ou ficar aqui com ele. E aí, eu tava sentindo bastante dor. De 3 em 3 minutos, tava rolando a contração. Fiquei caminhando pela casa e tal. Quando era umas 9 e pouco, aí baixou para 2 em 2 minutos. E aí a dor começou a ficar insuportável. Nesse meio tempo eu fiz escova, né? Porque eu já tinha... De manhã, depois que a minha bolsa estourou, eu tomei banho. E aí eu fiz escova e tal. Eu tava com contração, tava doendo, mas eu ainda tava bem assim, ok. Porque eu tava fazendo escova, me arrumei e tal. Não adiantou de nada. Depois eu fui pro chuveiro. Foi-se tudo pro espaço, mas tudo bem, valeu a pena, pelo menos eu fiz. Quando chegou de 2 em 2 minutos, eu me agarrava, aqui na frente tem uma porta que tem um pegador grande assim, e aí eu me agarrava nesse pegador e eu comecei a chorar, chegou um ponto que eu comecei a chorar, porque tava doendo muito. E aí a gente avisou as meninas, né, de que eu tava com muita dor, que tava insuportável, eu ficava andando pela casa inteira, então eu saía da sala, eu ia pros quartos, assim, enquanto vinha a contração, pra ver se eu conseguia pensar em outra coisa. Eu segurei também, dizem, né, que se você segurar um pente e apertar ele assim, você muda o foco, né, porque aqui vai doer, então você vai prestar mais atenção nessa dor que tá causando ali do que na contração. Não adiantou nada pra mim, doía igual. Mas eu fiz de tudo que eu podia, tudo. E aí eu falei pro Guilherme, tá, pergunta pras meninas quando que eu tenho que ir pro hospital, porque tá doendo muito já. E isso era 9 e pouco, perto das 10. Aí uma das meninas, a enfermeira, a Roxane, ela falou, vocês querem que eu vá aí na casa de vocês pra ver quanto que tá de dilatação? Eu falei, eu quero, porque eu quero saber quanto tá. Porque até então a gente nunca tinha feito toque, descolamento de membrana, nada. A gente ia esperar, eu ia esperar dar 40 semanas e sugerir isso pra minha obstetra. Mas antes disso, a gente não fez nada disso. E aí ela veio aqui. Quando ela chegou aqui, ela demorou uns 5 minutos pra chegar aqui, foi muito rápido. Quando ela chegou aqui, eu tava berrando já, mas gritando, tava com muita dor. E chorando, óbvio. E aí ela falou, não, vamos lá, vou fazer o toque em ti, vamos ver como que tá. E aí a gente dá encaminhamento dependendo de como tá. Eu deitei, ela fez o toque e falou o seguinte, Bel, tá com 9 centímetros. Isso nem era 10 horas da manhã. Vamos pro hospital. E aí a gente começou a rever as malas, né, pra ver se tava tudo certo, fechamos as malas e fomos pro hospital. Chegando no hospital, o caminho de casa até o hospital, gente, eu acho que não dá 10 minutos. Mas pra mim foi uma eternidade, eu só pensava, chega logo, porque eu tava com muita dor, não tinha uma posição confortável. Pra mim, confortável estava sendo ficar em pé, caminhando, coisa que não existia possibilidade dentro do carro. Então eu tava sentada, tava extremamente agoniada, só queria que chegasse. Aí chegamos no hospital, a gente estacionamos na vaga da emergência e entramos pelo PA, né, o PA da maternidade e da ala infantil que tem no Hospital de Araguá. E quando a gente entrou ali, tem que passar, né, por uma pessoa em que você dá a entrada no hospital, né, entrega documento, enfim, mas não deu pra fazer isso. Então a gente entrou e quando a gente entrou, o Guilherme falou, a bolsa estourou. Daí ela falou, a bolsa estourou? Daí ele, sim, ela tá com 9 de dilatação. Daí ela, tá com 9? Aí já virou um furdunço. Aí busca a cadeira de rodas, vamos levar rápido, sobe, não sei o quê. Só que não tinha cadeira de roda ali embaixo naquela hora que eu cheguei. E nisso veio um enfermeiro, uma enfermeira, eles foram me acompanhando e o enfermeiro foi com a mão assim, ó, embaixo de mim.
E ele falou, se tu ficar com vontade de fazer força, tu avisa pro bebê não nascer e cair aqui no chão. Eu falei, ok. Mas não tava assim, eu não tava com vontade ainda de fazer a força pro expulsivo. Subimos, chegamos na sala de parto, deu tudo certo. Entrei lá, a Roxane já tava esperando a gente, que era a nossa enfermeira obstetra. E a minha obstetra já tinha sido avisada e tava a caminho. Eu perguntei pra Roxane assim, tu acha que eu ir pro chuveiro é melhor? Vai dar uma amenizada nessa dor tão forte que eu já tô sentindo? Ela falou que sim. Aí eu fui pro chuveiro. Fiquei no chuveiro e aí nesse meio tempo do chuveiro eu também tentei mudar as posições, né? Porque eu ficava em pé, me segurando assim. Tava confortável, mas não tava tipo 100% confortável. Óbvio, né? Por quê? Porque é um trabalho de parto, dói. E aí ela sugeriu que eu sentasse, né? Tem um banquinho que parece um U, assim. Você senta e se caso o bebê nascer, né? Ele fica assim, é tipo um U assim. Você senta, se caso o bebê nascer, tipo, dá pra fazer o nascimento, ele passa por aqui, né? Não é um banquinho fechado. E tinha bola também. Daí eu tentei ir pra bola, fiquei de uma posição de 4 apoios e com essa parte aqui encostada na bola. Mas pra mim foi extremamente desconfortável, eu não gostei. E aí, a partir desse momento que eu fui pra bola, que eu mudei de posição, eu falei, eu não quero mais ficar aqui no chuveiro. Daí a gente tentou ir pro quarto. Quando eu fui pro quarto, eu deitei. Quando eu deitei, eu me entreguei, porque a dor tava muito intensa, muito intensa. E aí, nisso, a minha obstetra chegou e eu comecei a pedir pra ir pra cesárea. Eu falava, eu não aguento mais, tá doendo muito, eu não quero mais, eu já desisti de fazer parto normal. E aí o Guilherme olhava pra mim e falava assim, mas Bel, tu tá com 9 centímetros de dilatação, calma, cara, agora vai dar tudo certo, ele tá quase nascendo. Eu não quero mais, tá doendo muito, eu não quero. O Guilherme, não, continua, tá quase. Nisso a minha obstetra tava lá, né, e aí eu falei pra ela, Estê, é sério, eu não quero mais, eu quero ir pra cesárea, me leva pra cesárea. E a gente tinha feito um combinado, todas as consultas, de que quando eu pedisse pra ir pra cesárea, não era pra eles me levarem pra cesárea, né? Porque chega esse momento que a mulher quer pra cesárea, tá doendo demais, a gente não quer mais ficar ali escolhendo estar ali. E aí ela falou, tu tem certeza? Eu falei, tenho. Ela perguntou, tu quer um remédio pra dor? Eu falei, quero. Porque ia demorar de qualquer jeito pra eu ir pra cesárea, porque eles precisavam chamar o anestesista, organizar o centro cirúrgico, enfim. Ia demorar, né? Eu ia continuar sentindo dor ali. Quero. Aí elas tentaram fazer o acesso aqui em cima. Estourou a veia, não deu boa. Não era pra eu receber remédio, não era pra ir pra cesárea. Quando estourou a veia, eu pensei, agora lascou. Porque eu vou ficar sem o remédio, vai demorar pra eles organizarem o centro cirúrgico e eu vou ficar aqui sentindo dor. E eu só falava pro Guilherme, eu quero ir pra cesárea. Dá um jeito, eu não quero mais ficar aqui. E aí o Guilherme falou, tá bom, se tu decidiu que tu quer ir pra cesárea, tá decidido. Aí o Guilherme tinha que buscar lá embaixo, lá no estacionamento, a minha carteirinha de gestante, que a gente tinha deixado tudo no carro, né, porque a gente subiu correndo. E nisso ele saiu, e a Estê me perguntou mais uma vez, tem certeza que tu quer ir pra cesárea? Eu falei, sim. Ela falou, então tá, então eu vou pedir pra organizarem o centro cirúrgico. E eles saíram do quarto. Um parênteses, quando a gente chegou no hospital, a nossa fotógrafa já tava lá. A fotógrafa que fez todas as fotos do parto, ela já tava lá. E ela foi incrível, ela foi quase uma doula. Ela foi basicamente uma doula. Nesse meio tempo, entre eu pedir realmente pra ir pra cesárea e eu chego no hospital, eles estavam se revezando entre o Gui, a Roxane, que era obstetra, a enfermeira obstetra, e a Débora, que era fotógrafa. Eles faziam massagem na minha lombar. Como o Antônio, ele tava muito em cima ainda, ele não tava bem encaixado, eu sentia muita dor aqui atrás, né, na contração, na lombar. Então eles faziam massagem, assim, de bolinha, e ajudava muito a aliviar um pouco a dor. E a Débora, que era nossa fotógrafa, chegou no momento em que todo mundo saiu da sala, a Roxane tava cansada de fazer a massagem, né, ela tava há muito tempo ali já. E a Débora entrou em ação, ela tava fazendo massagem. Eu olhei pra trás e eu lembro que eu falei assim, eu falava, não para de fazer massagem, não para, tanto pro Guilherme quanto pra Roxane. Eu não tava com vergonha de pedir pra que eles fizessem isso, né? E aí uma hora eu olhei pra trás e eu vi que era a Débora, a nossa fotógrafa, fazendo, e eu falava, não para, Débora, de fazer massagem. Ela foi muito incrível. Além das fotos maravilhosas que ela fez no parto, ela foi uma doula, com certeza, assim, pra gente. Eu vou guardar isso no meu coração eternamente.
Mas enfim, voltando, a Estê, quando ela veio me perguntar se eu realmente queria ir pra cesárea, ela falou, Bel, posso fazer um toque em ti pra gente ver como que tá, né? Se evoluiu, enfim, porque eu tava com 9 centímetros de dilatação, então eu precisava que tivesse mais 1 centímetro ainda. E aí ela fez o toque, ela falou, Bel, tu tá com 10 centímetros já. Tem certeza que tu quer ir pra cesárea? Eu quero, eu não quero mais, tá doendo muito, muito, muito. E aí, nos bastidores, ela saiu do quarto, o Guilherme também já tinha saído nos bastidores, depois eu soube que eles conversaram, né? A Estê e o Guilherme falou pra Estê que achava que era melhor esperar mais um pouco, tendo em vista que levaria uns 20 minutos para organizar o centro cirúrgico, vir um anestesista e tal, e levaria uns 20 minutos para ele nascer, né? Tipo, não passaria de 20 minutos, baseado em como tava evoluindo o meu trabalho de parto. A dor que eu tava sentindo, a dilatação que eu já tava, e só faltava ele descer. Porém, no momento que saiu todo mundo do quarto, que foi a hora que o Guilherme desceu pra buscar a minha caderneta de gestante, e a Estê saiu pra ver essa questão do centro cirúrgico, me veio uma contração muito forte e eu fiz uma grande força e ele coroou. O Antônio desceu. O que ele não tinha descido, ele desceu naquela força que eu fiz. E nisso, tava as enfermeiras no quarto e a Débora, e todo mundo falou, vai nascer, e aí virou um furdunço na maternidade, e o Guilherme não tava perto. E, gente, assim, eu não sei explicar como aconteceu, porque foi uma coisa que foi instintiva. A partir do momento que eu senti a dor, o meu corpo mandou eu fazer uma força que fez com que ele descesse, e eu fiz a força. Eu acho que tava... Eu não sei explicar de verdade. Eu sei que o nosso corpo manda na gente, meu corpo mandou em mim naquele momento e eu fiz o que tinha que fazer. Eu senti ele passar. Eu senti algo abrir, assim. E eu acho que foi quando ele passou a cabeça pelo colo do útero. Nisso, a enfermeira, eu não lembro qual delas, mas eu acho que foi a Roxane, falou pra mim, Bel, ou pode ser que tenha sido a Estê também, porque, é sério, a gente entra nesse momento ali, expulsivo, me deu até uma dor aqui agora, lembrei do parto. Esse período que eles chamam de partolândia, né? Tem coisas que apagam da nossa memória, eu não consigo lembrar, eu tenho os flashes, assim, sabe? Mas tem coisas que, primeiro, que a gente não consegue descrever, porque é algo muito único, e segundo, que realmente apaga um pouco da memória. E aí alguém falou pra mim, ali da nossa equipe, falou assim, olha, tu vai ter que fazer mais uma força. Eu pensei, tudo bem. Só que nisso eu olhei ao redor e eu vi que o Guilherme não tinha voltado ainda. E aí eu pensei, eu vou esperar o Guilherme então, né? Já que tá tudo bem aqui. Eu já senti dor o suficiente na próxima contração. Vamos ver se demora um pouco mais pra vir essa contração. Quem sabe ele chega, né? Mas aí veio a outra contração, eu não consegui segurar. Eu fiz a força novamente. Quando o Antônio saiu completo, o Guilherme entrou na sala. Então, deu o timing certo, ele só não viu sair. Mas deu tudo certo, foi muito incrível. Nisso já veio o pediatra, que hoje também é o pediatra dele, Dr. Osmar. Ele nasceu, eles colocaram ele em cima de mim, ficou um tempo no meu colo, aí depois eles cortaram o cordão umbilical, e aí depois eles limpam ele um pouco, e aí depois já colocaram pra mamar. E enquanto ele mamava, tinha toda aquela contração ainda do útero, porque a placenta tinha que sair. A minha placenta demorou um pouquinho para sair, e é uma dor tanto quanto do parto para sair a placenta. Para mim foi, pelo menos. Mas foi tudo muito incrível, eu não tenho do que reclamar. A gente teve uma equipe incrível, assim, maravilhosa. Foi maravilhoso o processo de eu ressignificar o trabalho de parto. A dor que eu senti, mas as escolhas que eu pude ter dessa vez. Eu escolhi tudo, até ir pra cesárea eu escolhi, mas não deu tempo, graças a Deus. E a primeira coisa que eu perguntei pra Estê, depois que ele já tava no meu colinho, né, que tava tudo bem, já tinha visto que ele tava bem, foi se tinha lacerado, porque eu tinha feito vários exercícios com a Dai, né, minha fisioterapeuta pélvica, para que isso não acontecesse, porque eu já vinha de uma episiotomia de 8 anos atrás, que tá cicatrizada, que tava ok, que a gente poderia ter um rompimento dela. Então eu fiquei bem apreensiva em relação a isso. E agora o vídeo com a participação especial do Tonzinho. Então eu fiquei bem apreensiva em relação a isso, né, nessa questão da laceração, né, da epísio abrir. E quando eu perguntei pra Estê se tinha lacerado, ela disse que não. E eu fiquei muito feliz, né? Porque todos os esforços que eu fiz valeram muito a pena. Todos os livros que eu li, os livros que falavam só sobre parto, diziam sobre posição.
Acho que eu fiquei tanto com essa questão de ser confortável de pé, porque em muitos livros, né, da literatura eu vi que a posição em pé era uma das posições que mais eram utilizadas nos partos, em outros, né, momentos lá dos nossos ancestrais, enfim, né, antigamente, que o parto deitado foi algo que veio muito depois, que favorece muito mesmo a dilatação, tanto a saída do bebê também. Não só isso, mas também todas as conversas que eu tive com a Estê, com a Dai, com as meninas, enfim, com todo mundo, né? Toda a equipe que nos deu apoio, a nossa família também, claro, foi singular, foi extremamente indispensável para que esse momento fosse dessa forma, para que eu conseguisse ressignificar, né, tudo. Para mim foi muito importante vivenciar essa experiência dessa forma. O que eu aprendi ressignificando esse parto, né, esse momento, é que a gente tem que respeitar o nosso corpo, né, se a gente se dispõe a passar por um trabalho de parto, ou se é uma das únicas possibilidades que a gente tem, né, se a gente não tem uma escolha de fazer uma cesárea, eu acho que você tem que, o que você pode fazer para que esse momento seja mais incrível ainda, é se preocupar em entender como é o seu corpo, de que forma que ele reage, o que é dor para você, o que é alívio para você, e ler sobre, entender sobre, saber qual que é o teu limite, saber o que você pode pedir, o que você pode recusar, né? Porque a gente tem, sim, acesso à informação e a gente tem, sim, direitos, né? A mulher que está ali em trabalho de parto, dentro de um hospital, ela tem direitos e esses direitos não podem ser violados. E se você tem a possibilidade de escolher a sua equipe, tenha uma equipe que esteja em sintonia com o que você quer. Converse com a sua família, com o seu parceiro, com quem vai te acompanhar naquele momento, para que vocês estejam em sintonia. Eu acho que isso fez a diferença naquele momento também, né? Óbvio que não deu tempo de eu ir para cesárea, mas eu, o Guilherme, a Estê, a gente conversou muito sobre isso, de que eu queria muito o parto normal, desde que ele não fosse algo que fosse prejudicar a minha saúde ou a saúde do Antônio. Naquele momento ali eu apenas estava sentindo dor. Quem vê de fora, é óbvio que a gente pode ter piedade da pessoa, né, que tá com dor, mas entender que essa dor não é um sofrimento e essa dor é uma consequência de uma escolha de via de parto. O parto, ele só vai acontecer com dor. Não tem outra possibilidade, né? Então, esteja em sintonia com as pessoas que te acompanham, né? Esteja ciente da decisão que você toma, tenha certeza absoluta dessa decisão, porque às vezes a gente tem que se sacrificar para ter o que a gente quer. Assim como eu acredito que o pós da cesárea pode ser algo que seja extremamente doloroso também, eu não sei porque eu não passei por essa experiência, mas o parto normal, eu só não saí andando da sala de parto pro quarto, porque é um protocolo do hospital, você ir de cadeira de rodas, enfim, né, porque tem a exaustão. Como foi o meu pós, resumidamente, foi tranquilo, eu tive dor no corpo, assim, da força, né, sangramento, tudo normal, mas eu vou fazer um vídeo falando só do pós e vou trazer também dicas de itens que são essenciais para esse pós. E fiquem à vontade para deixar perguntas, questionamentos, os comentários de vocês aqui, sempre com muito respeito, óbvio. E compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal para acompanhar a nossa trajetória daqui para frente. Um beijo e até a próxima!